Olá, boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer participar dessa mesa tão relevante, né, como moderadora, aqui falando, né, sobre como ajudar, né, o monitoramento da depressão nos idosos por meio da inteligência artificial. Gostaria de pedir à doutora Luciana Vasconcelos, diretora da Laço Saúde, para se apresentar. Depois pedirei ao doutor Stefano. Por favor. Ok. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer o convite da FISWeek para participar e apresentar um pouquinho da nossa experiência com o uso de inteligência artificial no monitoramento dos idosos. Em breve vou falar. Acho que, Kátia, você quer que o doutor Stefano se apresente primeiro? Eu acho que ele poderia se apresentar, né, primeiro, e depois você podia dar continuidade. Perfeito. Doutor Stefano, por favor, poderia se apresentar. Ele é CTO e cofundador da Tímia. Boa tarde a todos. Muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o que eu e a Tímia estamos fazendo com o nosso grande colaborador, também Laços. Vamos discutir alguns pontos que nós estamos desenvolvendo. Eu tenho um background em teoria da física, trabalho há mais de 10 anos nesses campos. Nos últimos 3 anos, eu tenho feito pesquisas nessa área. Eu cofundei Tímia há 2 anos e meio atrás. Legal. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela. Espero que vocês consigam visualizar. Bem, para poder conversar com vocês sobre a parceria entre a Laço Saúde e a Tímia, é importante vocês entenderem um pouquinho quem é a Laços e como a gente trabalha. Eu espero que vocês estejam vendo no modo apresentação a partir de agora. Então, a Laço Saúde é um grupo que foi fundado pela doutora Marta Oliveira, após os seus estudos e doutorado na área de envelhecimento, e é uma parceria com uma empresa holandesa chamada Buurtzorg. A equipe que fundou a Laço, basicamente a ideia do modelo é sair da situação onde o indivíduo vai buscar a saúde para o modelo onde a saúde vai até o indivíduo, né? Partindo do princípio da casa como lugar de cuidado. O modelo todo ele foca principalmente na manutenção da autonomia e funcionalidade da população 60+. E a Buurtzorg explica o seu modelo através dessa figura, né, de uma cebola, onde a gente tem o cliente no centro. A primeira esfera ao redor dele são a sua capacidade de autocuidado, seu autogerenciamento. Depois a rede informal de cuidado que tem ali para aquela pessoa, que pode ser o porteiro ou um agente comunitário de saúde. A rede Buurtzorg, que vem antes, então, da camada mais formal do cuidado, que é o sistema de saúde e as suas instalações, né? Então, é esse o modelo que a Laço Saúde trouxe para o Brasil. Quem quiser conhecer mais sobre o modelo, pode buscar esse case que foi publicado pela Harvard Business School ano passado, onde tem bastante detalhes sobre como foi a ideia do fundamento, né, a fundação do modelo de Buurtzorg até a sua expansão em vários países, e aí incluindo o Brasil. Bem, claro que a gente precisou fazer algumas adaptações para o modelo aqui no Brasil, e a gente, então, tem 7 pilares principais da nossa atuação. O primeiro pilar é a avaliação inicial. Essa avaliação é feita de forma presencial por enfermeiras,
e é nela que a gente vai coletar uma série de dados sobre a aplicação de várias escalas que vão ajudar a gente a fazer, a partir para o pilar número 2, que é o planejamento de uma linha de cuidado. Isso é feito a partir dessa avaliação de risco, com base nas diferentes escalas que são aplicadas pelas enfermeiras, e é muito importante porque isso, o planejamento do cuidado individual, ele também vai considerar o contexto, a linha ou a rede informal de cuidado que aquela pessoa tem, né? Como no modelo ali da cebola que a gente viu. O terceiro pilar é a coordenação e monitoramento. Então, a enfermeira funciona como uma navegadora do paciente no sistema. Ela está à frente para coordenar a interação daquele paciente com o sistema de saúde que ele tem à sua disposição, seja ele público ou privado. Então, os diferentes profissionais de saúde para atender as diferentes necessidades daquele indivíduo, a coordenação disso passa aí também pelo trabalho da enfermeira. O quarto pilar é o cuidado assistencial. O nosso cuidado ele é híbrido, pode ser presencial ou através de teleatendimento. E a gente tem algumas atividades de estímulo cognitivo que as enfermeiras conseguem fazer, sempre com o foco em manutenção da independência e autonomia. O quinto pilar é a rede de apoio social, né, que pode ser tanto de cuidador especializado, quanto de um familiar que foi designado para cuidar daquela pessoa, assim como o apoio de vizinhança, tudo isso formando essa rede de apoio social para principalmente lidar com as questões de socialização e entretenimento, que todos sabemos que é muito importante para os idosos em função do impacto da solidão nessa população, né? Um outro pilar do nosso trabalho é a tecnologia. A gente trabalha com gadgets e outras tecnologias, temos um aplicativo, eu vou falar um pouco dele mais para frente. E o sétimo pilar, último e não menos importante, de fato, para a gente, é a questão do treinamento e capacitação dos profissionais de enfermagem, para lidar com essa população e principalmente para atuar dentro do modelo Laços, que é um modelo baseado no modelo de Burzorg. Bem, basicamente o fluxo de avaliação. O paciente passa por uma visita presencial de enfermagem, onde são aplicadas várias escalas para avaliar o risco funcional e enquadrar o paciente nos diferentes protocolos. Tem um erro de digitação aqui, me desculpem. Os pacientes são, então, separados em níveis de cuidado. Então, o paciente ígido, sem risco, ele vai entrar num protocolo de acompanhamento. O paciente ígido com risco entra em uma linha de cuidado que é definida com base na composição aí de risco vinda dos scores das diferentes escalas aplicadas. E o paciente vulnerável, que passa para uma avaliação multidimensional. Para ficar mais claro, aqui a gente traduziu, né, a linha de cuidado de acordo com a característica do paciente em 3 níveis básicos. Então, o ígido sem risco vai estar entre as linhas de cuidado 0 e 2, que tem aí uma modalidade de atendimento que pode ser remoto, presencial mais remoto, e aqui a gente tem o número de horas por mês que aquele paciente vai ter de atenção, de cuidado da Laços. O idoso vulnerável fica aí entre as linhas 3 e 5, podendo ter até 8 visitas mensais, intercalando presencial e remoto. E o idoso dependente, que pode ter até visitas diárias e até mais de uma vez ao dia, se for necessário, para lidar com uma situação específica, por exemplo, que o paciente está vivendo. Sempre buscando tirar a pessoa de uma linha de cuidado mais intensa, com cuidados diários ou semanais, várias vezes semanais, para uma linha de cuidado menos intensa, né, com menos frequência, isso com base na resposta do paciente às ações e ao plano de cuidado que a enfermeira estabelece.
Bem, falando de tecnologia, os idosos mais confortáveis em participar. É importante dizer que a gente, talvez o senso comum seja que tecnologia não é uma coisa que o idoso tenha muita adesão, né? Mas esse senso comum, ele tem sido, na verdade, derrubado, e a gente tem visto isso na prática. Na verdade, o idoso, ele tem um desejo muito grande de ter interação e gosta da tecnologia. O que precisa ser feito é a introdução digital que as nossas enfermeiras são capazes de fazer. Como a gente entende que o envelhecimento não é adoecimento, né? Envelhecer não é adoecer, nós temos na nossa plataforma um clube digital. E nesse clube digital a gente estimula a formação de grupos de até 10 pessoas, todas com mais de 60 anos e com base em interesses comuns. A gente tem enfermeiras que participam e moderam esses grupos. A plataforma também a gente tem alguns exercícios de memória, assim como algumas atividades de entretenimento. Através da plataforma, os grupos podem interagir com nutricionistas e educadores físicos, mas também é através da plataforma que a gente pode fazer as consultas individuais com nutricionistas, psicólogos e a orientação médica por telefone também. A gente, obviamente, procura estimular as conexões, né? Porque a gente sabe o quanto é importante a socialização para essa população. Então, a gente procura estimular e faça mais de 5.000 pacientes que passaram pela interação com a Laços em algum momento. E a gente tem todos os dados dessas interações na nossa plataforma, que é uma plataforma desenvolvida exclusivamente para o atendimento de enfermagem do modelo Buurtzorg. Além dos resultados assistenciais, nós também trazemos resultados financeiros, porque é óbvio que a gente quer manter o paciente com sua autonomia e independência, e os nossos contratantes, que hoje são as operadoras de saúde, entendem, e é isso que a gente entrega, que isso vai otimizar ou vai racionalizar a utilização de recursos e serviços médicos por esses pacientes. Então, nós estamos muito felizes de ter publicado recentemente, né, o resultado de um grupo específico de pacientes, onde a gente pôde mostrar uma redução na utilização dos serviços de saúde de cerca de 6,4%, especialmente uma redução do uso dos serviços de emergência de 10%, além de, obviamente, o impacto financeiro dessa redução de utilização de serviços, né? Nesse estudo a gente pôde comparar o paciente antes e depois da adesão ao programa, e também comparar esse grupo com um grupo controle, um grupo de pacientes que tinham as mesmas características, mas que, por alguma razão, não aceitaram participar do programa. Então, esse é o grupo controle, pacientes que não aceitaram participar. A redução de custo que a gente teve no grupo caso, que é esse grupo que está no programa, né, comparando aí o antes e depois da participação no programa, foi de cerca de R$ 1.100. E enquanto o grupo controle apresentou um aumento de cerca de R$ 1.200. Portanto, a gente pode dizer que a diferença de resultado de cerca de R$ 2.100 é a economia que a participação no programa trouxe aí para esse grupo específico de pessoas. Mudando um pouco agora para uma das questões mais críticas no acompanhamento dos idosos, a gente está falando aqui de polifarmácia, né? Em média, quando o paciente entra no programa Laços, ele consome cerca de 16,3 medicamentos por dia. Isso é um valor muito alto se comparado, por exemplo, com o que é considerado polifarmácia pela OMS, que é acima de 5 medicamentos. Por conta dessa polifarmácia, é óbvio que esses idosos eles têm vários problemas de interação medicamentosa ou até de anulação de efeito, né? 95% tem polifarmácia, desculpe, e 89% dos pacientes têm prescrição de ansiolítico.
E aqui começa o nosso link para a questão importante da saúde mental. Quem quiser também um pouco mais de informação, agora no dia 24 de outubro, o Estadão publicou uma matéria sobre essa questão da polifarmácia, que é uma preocupação muito grande da Laços. Bem, então vamos falar do programa de saúde mental. Tudo começa, obviamente, a partir da aplicação de uma escala, que é a escala de psiquiatria. Um dos achados que nos chamou bastante atenção na nossa população é que a média de depressão na população idosa pela OMS é de 5,6%. Na nossa população da Laços, esse número chegou a 21% no início do nosso trabalho. É por conta desse valor tão alto e relevante, esse achado em relação à saúde mental, que a gente foi procurar potenciais parceiros para lidar especificamente com essa questão. E chegamos, então, à parceria com a empresa Tímia, que o Dr. Stefano, em alguns minutos, vai apresentar para vocês. De submissão do artigo, a gente não pode, nesse momento, abrir outros dados, mas eu gostaria de enfatizar a importância dessa primeira fase, justamente para que a Tímia, que já tinha uma tecnologia desenvolvida para uma população com idades diversas, poder fazer, então, a adaptação do modelo, né, de inteligência artificial para essa população, que é a população 60+, que a gente trata aqui no Brasil através da Laços Saúde. Esses são alguns dos nossos clientes e eu vou deixar aqui alguns dos nossos contatos. Eu vou ficar à disposição de vocês para perguntas. E agora eu gostaria, então, de passar a palavra para o Dr. Stefano, da Tímia. So, Dr. Stefano, the floor is yours. Excelente, vou tentar compartilhar a minha tela. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim, vemos. Muito obrigado. Foi brilhante ver todo esse contexto em torno da Laços. Como vocês verão, já viemos trabalhando juntos há algum tempo. É sempre ótimo refrescar o cenário. O que eu tentarei fazer nos próximos minutos, dar-lhes uma introdução em quem somos nós, como uma empresa, o que nós fazemos, nosso trabalho, e aí, mais especificamente, detalhes da nossa parceria com a Laços e por que acreditamos que é tão importante no longo prazo. Quem é a Tímia? Tímia é uma companhia baseada em Londres, que trabalha no espaço da saúde mental, com tecnologia e nos mercados para a saúde mental. Chegaremos mais a isso em breve. O que a Tímia acaba fazendo, no fim das contas, é tentar e tornar a saúde mental tão objetivamente mensurável e monitorável quanto é hoje a saúde física. Acreditamos que conseguimos conseguir isso colocando na prática clínica neuropsicologia e inteligência artificial. Sugerimos
o uso de ambas. Para ser concreto, o que somos hoje, que temos como uma empresa, são duas linhas de produtos. Um é o time Apollo, mais para o lado clínico, para apoiar psiquiatras, neuropsicólogos e terapistas a medir depressão, ansiedade e déficit de atenção. Monitorar, acompanhar os primeiros sinais de doenças mentais, doenças de saúde mental, por meio do monitoramento do bem-estar. Então, como tentamos construir esse cluster para saúde mental? A time está usando 3 modalidades principais ou diferentes técnicas para identificar esses sinais de itens com saúde mental genérica, para identificar problemas como depressão e ansiedade. Então, por um lado, usamos a voz, o que as pessoas dizem, como elas o dizem. Há coisas que são intuitivas. Numa depressão, você diz coisas de maneira mais lenta, de uma forma diferente, com menos energia, menos presente, algumas exclamações. Tudo isso a gente pega, nós captamos o que você diz, os sinais que você envia, como você se dirige, tudo isso muda bastante aos outros. Similarmente, observamos vídeo. Temos pacientes com atividades via vídeo, então ligamos a câmera e assim que nós, pela web, conseguimos online imagens, detectamos, identificamos e avaliamos as microexpressões faciais e os movimentos da parte superior do corpo. Você está sorrindo, você está franzindo as sobrancelhas, ou movendo a cabeça muito ou pouco de um lado para o outro do que esperado. Mais uma vez, isso é emblemático e avaliável de uma maneira matemática, e são movimentos instintivos que a gente consegue captar ao conversar com os pacientes. Finalmente, um terceiro canal de informação é o comportamento. Coisas como tempo de reação, processo de decisão, quando você é desafiado com algo na tela. Então, nós olhamos os erros que você está fazendo ao fazer exercício. Com o tempo, você vem aprendendo, você aumentou ou diminuiu a tua velocidade de aprendizado. Tudo isso nos dá um terceiro viés de informação. É bem complicado por vídeo, mas isso nos traz confiança e credibilidade para avaliar os pacientes. Aqui vemos um diagrama de níveis, como estamos trabalhando. Começando da esquerda. Imagine que estamos pedindo pacientes, a paciente de quem estamos coletando voz, vídeo e comportamento. Nossos modelos maquinários e matemáticos captam esses números e aí produzimos um número de notas, scores, classificações para categorizar os pacientes. Por exemplo, alguns usados para depressão, ansiedade. Se identificamos, por exemplo, no paciente dificuldades de variações de humor, dificuldades de sono, fatiga, déficit de atenção, falta de interesse ou limitações
psicomotoras. Aí o técnico tentaria medir durante essa avaliação, nessa sessão clínica, onde conseguimos levantar esse perfil do cliente para chegar a conclusões tipo, ele está com depressão profunda, ele está com ansiedade generalizada. Assim, com esse input, fazemos essa análise para chegar finalmente a um diagnóstico. Naturalmente, coletamos muita informação em um escopo bastante amplo de pacientes em diferentes países que falam diferentes idiomas, com diferentes padrões de fala e diferentes pronúncias. Usamos muitos testes clínicos para esses pacientes mentais e conseguimos destilar, filtrar padrões de comportamento e fazer matches, combinações com padrões clínicos e diagnósticos. Essa é um pouco da estrutura do que nós estamos fazendo. Agora, como isso é apresentado aos pacientes de verdade? Eu comentei antes que estamos apresentando uma série de atividades de engajamento ou jogos, dinâmicas. Por exemplo, um pequeno jogo de cartas em que você é pedido para combinar, como esse que você vê na tela, números com cartas de quantidade, ou ler em voz alta pequenos textos, ou descrever uma bela imagem que você viu. Tudo isso é desenhado para mapear bem de perto, estabelecer protocolos em neuropsicologia, e aí, mas tentando fazer isso divertido para que os pacientes o vejam de forma agradável e participem de bom grado, e usamos um escopo bem amplo, desde idades jovens a idades avançadas, para medir o seu neuroengajamento e que o paciente veja essas atividades. Isso é muito menos ameaçador do que simplesmente fazer perguntas e respostas diretas, apenas um questionário direto ao paciente. Então, essa é uma forma bem engajadora, eficiente, é uma boa forma, é uma forma diferente e eficaz de trabalhar e medir e acessar e auferir esses pacientes, sobretudo porque desenvolve-se muita confiança entre o paciente e o avaliador, o terapeuta. Então, é dessa maneira esse brief que nós operamos, em geral. Olhando agora mais proximamente, mais de perto, a parceria com a Laço Saúde, comparada com a apresentação anterior da Luciana, doutora Luciana. Temos pacientes que, em algum instante, estão entrando no sistema, que é o início. Uma vez dentro do sistema, eles recebem links para as medições, as consultas, as avaliações, para ver como andam as coisas com eles. Os pacientes performam essas atividades, os seus scores e notas e classificações são gerados, isso é inserido no nosso sistema, e dependendo do resultado dessas notas e classificações, o sistema lhes dá sob a média ou acima da média, sinais verdes ou vermelhos, e aí fazemos as intervenções e existe uma agenda para atendê-los. Se não estiver verde, estiver mais para o lado pendendo para o lado vermelho, tratamento clínico é iniciado, e aí, então, é onde enfermeiras e profissionais especializados se envolvem e realmente entendem como
está a situação. Você imagina o cenário, e aí, uma vez que a intervenção é completa, concluída, as coisas começam a voltar ao normal. Esse é um bom ponto para refletirmos nessa ideia. E a ideia é que nós estamos fornecendo ferramentas poderosas para dar mais informações para especialistas. Estamos sempre acessando, avaliando no tempo e no espaço os pacientes. Nunca se deve pensar em substituir clínicos, mas sim empoderar os clínicos com mais ferramentas e mais instrumentos objetivos para entender como vão funcionando as coisas, se as coisas estão funcionando ou não. Isso é o que eu gosto nesse modelo para saúde mental, porque é isso que nós estamos tentando montar, medir medidas que sejam utilizáveis pelos clínicos e pelos pacientes, ao invés de apenas saltar algumas etapas e evaluá-los de forma mais genérica. Muito bem. Prosseguindo sobre a colaboração, já mencionamos aqui a estrutura geral, os pontos altos, o relevante é que estamos olhando a paciente acima de 60 anos de idade. Então, nesse momento, é interessante que a tecnologia seja aceita por eles. É curioso. Inicialmente, começamos em 2003 a ter essas ideias e implementar coisas desse tipo. No verão, conseguimos coletar evidência, informação suficiente para rodar o sistema, rodar o modelo. E, na verdade, tentamos avaliar as fatias mais abundantes de pacientes. Os resultados foram muito interessantes. Estamos muito... Seria cedo demais assumir resultados finais, definitivos, mas até aqui tem sido bastante positivo, os resultados bastante satisfatórios. Para concluir, olhando para um horizonte de tempo maior, no futuro, o que eu vislumbro é que os sistemas e as condições que o sistema poderá produzir serão mais eficientes, mais ampliadas e gerarão mais impacto no sentido de otimizar os esforços no cuidado requerido, e com data mining ficará mais simples operar esse modelo. Vislumbramos também uma redução no custo dos tratamentos. Estamos realmente tentando, com o tempo, investir mais energia e esforço nesses diagnósticos. Ao fazer isso, já vemos resultados, mas estou muito otimista, mais e mais, em relação aos resultados, às curas, aos tratamentos. E esperamos novas descobertas e rompimento de barreiras científicas. É muito difícil expressar como, mensurar como esse trabalho que fazemos aqui é único e pioneiro no mundo. O fato de estarmos usando essa tecnologia aplicando esse modelo, estarmos sendo treinados em muitos idiomas, em demográficos variáveis demográficas amplas,
levando o acesso desse tratamento, dessa avaliação a cada vez mais gente, pacientes, vamos continuar empurrando, forçando para ampliar esse escopo, atingir cada vez mais gente, e acho que atingiremos marcas cada vez melhores e mais satisfatórias. Creio que posso parar aqui. Isso é o que está aqui, mas apêndice. Obrigado. Doutor Stefano, eu gostaria de trazer uma pergunta. Você falou bastante sobre a importância, né, de trazer a tecnologia da informação e da comunicação em prol do cuidado, né, do melhor cuidado em saúde à população, aqui no caso dos idosos. Eu queria perguntar para vocês como é que foi feito o aculturamento desse dispositivo da inteligência artificial para essa população aqui do Brasil, diante dessa realidade. Obrigado pela pergunta. Esse é um aspecto muito interessante, porque a parte tecnológica da história é muito importante que a habilidade de tornar adaptável aos pacientes as ferramentas é fundamental. Como você diz, não se trata apenas de uma tradução do idioma. Há outros fatores. O que fez toda a diferença foi a verdadeira colaboração ativa com laços. Isso foi algo que você não pode isolar. Isso tem que acontecer com uma organização cujo trabalho e domínio regional, local, exista, para você poder sobrepassar barreiras culturais, sobretudo para esse grupo populacional. Então, essa é a maneira de trabalhar, é assim que se faz, e tentar contornar as barreiras, as fronteiras, né, culturalmente. Essa é a resposta curta para uma companhia, uma empresa que é tão distante da tua realidade como nós. Não existe outro atalho, outro caminho. Obrigada. Seria possível fazer uma pergunta? Mais uma. Pode ser para Laços? Para Luciana? Pode. Luciana, você trouxe pontos muito importantes, né? A gente sabe aí que a população brasileira vem envelhecendo, né? Que mais de 15% aí da população brasileira tem 60 ou mais 61 anos, foi um envelhecimento muito rápido, né? E quando vocês trazem pontos, né, que você falou sobre a coordenação do cuidado, a partir da coordenação do cuidado, uma estratificação de risco, pegar essa estratificação de risco, né, que aí define uma linha de cuidado para esses pacientes, e aí vocês procuram um apoio da rede, enfim, trazendo a tecnologia também. E aí, trazendo para o tema de hoje, que é a questão da depressão, né? Nós sabemos o quanto a depressão afeta a qualidade de vida, né? E muitas vezes leva o idoso a tentativas e ao próprio suicídio. E a depressão, ela é muito subdiagnosticada. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, né? Sobre essa questão da importância da detecção aí da depressão para que se possa ter um agir em saúde, né?
Com licença, Luciana, não escuta. Não se escuta, não escutamos. Não se escuta você, Luciana. Olá, desculpa. Agora sim. Obrigado, vamos lá de novo. Tá, bem, desculpa, pessoal. Eu coloquei no mudo porque tinha um monte de cachorro latindo e aí fiquei aqui. Mas respondendo a sua pergunta, Kátia, a gente tem o momento inicial do diagnóstico é através da aplicação da escala de depressão geriátrica, mas esse é só um instrumento, né? As enfermeiras, elas são treinadas para fazer essa análise mais ampla, e a interação com a solução da tímia tem trazido para a gente um item que a gente chama de... é um biomarcador de depressão, né? Então, a interação gera alertas que vão direcionar esse cuidado, tanto da equipe de psicologia quanto da equipe de psiquiatria. Nós temos uma psiquiatra que recebe os alertas do monitoramento da tímia e pode, então, sugerir e iniciar uma interação específica com aquele idoso para lidar com aquela situação de depressão, evolução de depressão, né? A gente não teve até hoje nenhum caso ou tentativa de suicídio na nossa população acompanhada, mas o indicador que deu start para isso foi aquele número de pessoas realmente, uma porcentagem muito grande da população inicialmente diagnosticada aí com depressão, e foi a partir daí que a gente fez a parceria com a TIME. Então, a gente tem alguns componentes, né? Então, o componente das escalas, a escala de depressão geriátrica, o componente dos alertas que a TIME traz, o componente da multidisciplinaridade, então, a participação do psicólogo e do psiquiatra no cuidado daquele paciente, e é assim que a gente tem feito essa coordenação. Eu gostaria só de complementar a resposta do Dr. Stefano quanto à adaptação. Nós fizemos alguns testes com a própria equipe da Laços no início. Antes de aplicar a versão traduzida, foi feita essa adaptação com algumas pessoas da nossa equipe sobre a ferramenta, né, a utilização, o próprio texto, os ajustes foram feitos. Nós temos reuniões semanais com a equipe TIME e a equipe de psiquiatra e psicólogos da Laços, justamente para a gente manter esse monitoramento e fazer os ajustes necessários para essa população específica, né? Perfeito, Luciana, obrigada. Devido ao adiantado da hora, eu queria dar uma passada agora primeiro para o doutor Stefano, depois para você, para que a gente possa fechar a mesa. Tudo bem? Sim. Doutor Stefano. Está sem som. Perdão. É a tradução. Claro, com prazer. Creio que o que vimos hoje, espero que realmente seja o início de uma muito maior colaboração e novo modo de trabalho. Nós, como uma empresa, viemos trabalhando durante toda a nossa vida. Creio que o que estamos vendo, resultados iniciais muito promissores, mas também tenho certeza que estamos no início, então ainda há muito trabalho a fazer e muito a aprender. Mas estou muito satisfeito com o que tem acontecido até aqui, muito otimista pelo que vai acontecer no futuro. Obrigada, doutora Luciana.
Eu quero agradecer novamente, dizer que em breve a gente vai publicar os resultados dessa primeira fase, e aí quem tiver interesse vai conseguir ler o artigo com todos os resultados. Dizer que a gente é muito empolgado com essa parceria com a TIME. A gente acredita que, de fato, terá um papel importante na prevenção e na promoção da saúde mental da população de idosos e na população em geral. É uma ferramenta bastante interessante, né? E a gente entende que realmente vai ser uma ajuda importante aí da tecnologia no cuidado das pessoas com problemas mentais, com doenças mentais, e na complementação do acompanhamento multidisciplinar, que é o acompanhamento adequado aí para as pessoas, né, com a psiquiatria, psicologia, enfim, as atividades de tecnologia que promovem socialização e assim por diante. Então, a gente está bastante animado, feliz com essa parceria. Muito obrigada. Só queria fechar falando que a gente sabe, né, como a depressão muitas vezes ela é silenciosa, né, ela cursa com outras doenças, né, e muitas vezes ela não é perceptível, e no idoso mais grave ainda. Então, da importância mesmo, né, de estar discutindo a questão da saúde mental nos idosos, e o que você fechou a tua fala, né, e a equipe multi, né, com esse olhar multi-interdisciplinar, trazendo a tecnologia, visando a coordenação do cuidado e melhores resultados em saúde. Queria parabenizar vocês. Obrigada. Obrigada.